Oi, gente! Continuando os nossos estudos sobre história do Brasil, a gente vai ver hoje um recorte histórico chamado Conjuração Baiana. E eu não sei se vocês recordam, mas eu já expliquei o conceito de conjuração. Conjuração, gente, significa uma associação de pessoas que conspiram, que se reúnem contra um determinado governo. No caso, a conjuração aqui aconteceu na Bahia, certo? E a gente vai ver um pouquinho dessa história, o porquê que ela aconteceu e quais foram as características dela, ok? Pronto, a gente já sabe que a conjuração baiana aconteceu na Bahia, né? O próprio nome já está dizendo. E quais foram os fatores que levaram a essa conjuração? Quais eram os fatores externos? A influência do iluminismo, da Revolução Francesa e da independência do Haiti e o livre comércio com o exterior. Ou seja, o iluminismo pregava os ideais de quê? De razão, de liberdade, que o indivíduo podia pensar, que o indivíduo podia agir de forma livre, pensar de forma livre, que ele não poderia estar sujeito a um Estado autoritário. A Revolução Francesa pregava o quê? A liberdade, a igualdade, a fraternidade entre as pessoas. Ou seja, não existia mais a ideia de que uma pessoa ou um grupo de pessoas poderiam mandar e desmandar. Nesses ideais de Revolução Francesa, de iluminismo, os cidadãos, as pessoas de um determinado lugar, elas poderiam ser livres para pensarem, agirem como quisessem, certo? Então, inspirados nessas ideias, eles fizeram a conjuração na Bahia. Qual era o lema? Animai-vos, povo baiense, pois está para chegar o dia feliz da nossa liberdade. Percebam que eles usam muito a questão da liberdade, de ser livre para pensar, fazer, para agir de forma livre. O dia em que seremos todos irmãos. Aqui a gente vê a questão da igualdade. Não existe ninguém superior a ninguém nessa forma de pensar. Cada indivíduo tem a sua importância, cada indivíduo tem a sua particularidade, cada indivíduo pode opinar. O dia em que seremos todos iguais. Isso era o que eles pregavam. Isso é o trecho de um dos panfletos que os Cavaleiros da Luz espalhavam pelas ruas de Salvador à época da conjuração baiana. Os Cavaleiros da Luz, gente, era um grupo de pessoas, de conjurados, que pregavam que a Bahia precisava ser livre do jugo de Portugal, precisava ser livre das pessoas que já não queriam, que já não deixavam a Bahia, por assim dizer, respirar liberdade. Fatores internos. O que acontecia dentro da Bahia para que houvesse uma conjuração? A decadência econômica, a crise do abastecimento, ou seja, ela já não estava com a sua economia boa, a economia estava caindo, os baixos salários e a opressão fiscal e a escravidão. Então, eram essas as coisas que estavam acontecendo dentro da Bahia. Quem eram as lideranças? Os artesãos, os alfaiates e sapateiros, os soldados negros forros e alguns membros das camadas intermediárias da sociedade ligados à maçonaria. Então, a gente vai perceber o quê? Que aqui na conjuração baiana, diferente da conjuração da Inconfidência Mineira, que teve lá em Minas Gerais, que a gente viu que o líder foi o Tiradentes, aqui vai ser diferente. Aqui as camadas mais baixas vão poder participar da conjuração. Lá não. Quem participou foi a elite de Minas Gerais, as pessoas mais ricas de Minas Gerais. Aqui na Bahia não, vai ser as pessoas de qualquer camada social, das camadas baixas, também vão participar da conjuração baiana. E, inclusive, negros forros. O que é negros forros, professora?
eram aqueles negros que eram alforriados, ou seja, aqueles negros que se tornavam livres, porque compravam sua carta de alforria, sua carta de liberdade. Quais eram os objetivos? Os objetivos, além da emancipação política, ou seja, eles queriam se libertar de Portugal, emancipar, se tornar independentes, eles pretendiam implantar uma república democrática, aumentando os salários, abolindo a escravidão e promovendo a igualdade social e racial. A ideia parecia ser muito boa, mas será que eles vão conseguir? Devido a uma série de crises, foi fundada em Salvador a Academia dos Renascidos, uma associação literária que discutia ideias do iluminismo e os problemas sociais que afetavam a população. As primeiras reuniões ocorreram em 1790, e aí um dos líderes era o Cipriano Barata. As denúncias, a devassa, as sentenças e execuções. O delator, ou seja, a pessoa que entregou o movimento, foi o ferreiro José de Veiga. Foram abertos mais de 30 processos e, ao final, houve 4 execuções. Os soldados Lucas Dantas e Luiz Gonzaga das Virgens e o alfaiate João de Deus e Manuel Faustino. Esses foram os líderes da Conjuração Baiana e eles foram entregues, A repressão ao movimento. Uma terrível repressão tomou conta da cidade de Salvador. A repressão do movimento foi uma das mais violentas, com a execução de 4 revolucionários baianos, enforcados na Praça da Piedade. Esse fato permanece na memória da população. O busto dos 4 heróis que morreram pela independência e construção de uma sociedade igualitária e sem escravidão. Percebam aí que a luta deles era por uma sociedade igualitária e sem escravidão. Era uma luta justa, mas que porém não deu certo, não funcionou. E aí, professora, vale a pena lutar por uma coisa que não vai prevalecer? Vale a pena lutar sempre. Por quê? Porque mesmo que eles não tenham conseguido naquele momento aquela igualdade, aquela liberdade, veio a semente para que no futuro próximo o Brasil se tornasse independente de Portugal, o Brasil abolisse a escravidão. Então tudo vale a pena quando a gente luta de coração e quando é por uma boa causa. Nós devemos sempre lutar por melhoras sociais. Nós devemos sempre buscar o melhor, lutar por coisas melhores, por dias melhores, certo? A gente nunca pode achar que está tudo certo, que não devemos lutar, que devemos ficar de mãos atadas. Não, a gente vai sempre, o ser humano ele tem que evoluir. O ser humano precisa sempre evoluir, precisa lutar por coisas melhores. Hoje não tá legal? Beleza, vamos lutar. Vamos construir uma sociedade mais justa. E essa construção, ela não é de um dia para o outro. Ela demora, ela é processual. Ela demora, ela tem tempo histórico, ela tem um processo a ser cumprido, certo? Aí a gente vê os líderes da revolta, o Lucas Dantas, o Luiz Gonzaga e o João de Deus, da Conjuração Baiana. O Luiz Gonzaga das Virgens nasceu na cidade de Salvador. Ele era filho do alfaiate Joaquim da Costa Rubi e de Rita Gomes da Veiga. Solteiro, foi preso em 24 de agosto de 1798 e ele foi julgado pelo Tribunal da Relação em 5 de novembro de 1799. A morte. Foi enforcado e esquartejado na Praça da Piedade em 8 de novembro de 1799, aos 36 anos. Vale a pena, professora, lutar até morrer? Gente, tantas pessoas ao longo da história morreram por uma causa. Tantas pessoas lutaram por uma causa. Não que a morte seja o certo,
mas às vezes ela se torna a única forma de uma mudança social. E nesse caso aqui essas pessoas que morreram, elas morreram em torno dessa causa. Elas deram sua vida por essa causa. Então, para elas era satisfatório. Era morrer por uma causa, era satisfatório. Lucas Dantas, ele foi soldado do regimento da artilharia, filho do homem branco Domingos da Costa e de Vicência Maria. Lucas Dantas resistiu bravamente à prisão. Foi gravemente ferido na testa, um corte de mais de 3 polegadas. A cicatrização dos ferimentos demorou pelo menos 3 meses para se completar. Lucas Dantas de Amorim foi preso no dia 9 de setembro, um domingo, na fazenda Topo do Nambi, sertão de Água Fria. Morreu na forca. Além disso, deveria ter a cabeça e as mãos cortadas e expostas ao local de execução. A sentença foi confirmada no dia 7 de novembro. Por que eles faziam isso? Esquartejavam, cortavam cabeças, para que ficasse nítido, para que as pessoas vissem e não fossem mais fazer aquele tipo de movimento. Era uma forma de dar o exemplo, né? Eles queriam dar o exemplo, se vocês vierem se meter conosco, se vocês vierem reivindicar novamente, vocês vão ter esse tipo de morte. Então, eles faziam isso para amedrontar realmente as pessoas. João de Deus, nascido em Salvador, filho de mulata alforriada e português, casou-se cedo, tornando-se pai de 5 filhos. É preso em 1798, condenado à morte e enforcado. Seu corpo é repartido em pedaços e exposto em praça pública. O Manuel Faustino nasceu em Salvador, filho de uma escrava liberta. Seu pai é oficialmente desconhecido. Julgado e condenado à morte, é enforcado na Praça da Piedade, juntamente com os soldados Lucas Dantas e Luiz Gonzaga das Virgens, e também o alfaiate João de Deus Nascimento. Antes da punição desses homens, mandaram construir uma nova forca, sendo que a anterior, num certo dia, amanheceu incendiada. Amarraram-nos pés, mãos e tronco num palanque, e assim foram carregados para morrer na forca nova. Quais foram as influências da Conjuração Baiana? A revolta dos alfaiates, que ficou conhecida também como Conjuração Baiana, foi fortemente influenciada e seus importantes avanços sociais em benefício das camadas populares, como o ensino gratuito e a abolição da escravidão nas colônias francesas. Essas conquistas, principalmente essa última, influenciaram outros movimentos de independência na América Latina. Ou seja, essas pessoas lutaram por uma sociedade mais justa na Bahia, elas reivindicaram por melhorias, elas foram mortas, mas ao mesmo tempo não foi à toa. Serviu para que realmente a população abrisse os olhos, para que a população brasileira pudesse sair daquele jugo de opressão, né, do domínio português e futuramente pudesse se tornar um país livre e mais justo. Não perfeito ainda, mas um pouco mais justo.